Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Vamos falar do empate Roma e Milan. O Milan leva sorte mais uma vez. E falar também do Real Madrid, meus amigos. Errou com o Endrick. Falar um pouco aí da parte tática, da nova dupla. Deixa o like. Conteúdo para membros, ó. Quem faturou mais e o que o projeto do Chelsea ensina. Quem faturou mais e o que o projeto do Chelsea ensina. É nóis. Rapaziada, primeiramente, antes de falar de Roma e Milan, algumas coisas do Milan, ó. Por exemplo, zero contato pelo Mário Guila. Surgiu rumores de proposta do AS. Até agora nada. Mas o Mário Guila, gente, é um nome que deve interessar para o meio do ano. Para janeiro, não acho que a Lazio vai liberar. Mas o Guila deve sair da Lazio. Já até fiz vídeo. No resumo do BC, vocês vão ver. Eu falando. Se o Guila sair, eu pago. Não sair no meio do ano, eu pago 50 no Pix. Belezinha? Vai vender aí o Gimenez para o Bournemouth, o Real Madrid vai receber 50% e o Milan 50%. O Milan comprou ele por 5, usou ele, emprestou e vai ganhar 11. É um bom negócio, né? É um bom negócio. Em relação ao Loftus-Cheek, ó, que o Loftus-Cheek recusou algumas propostas aí para ficar no Milan. As conversas de renovações estão indo muito bem. O Allegri aprecia, ó, eu falo para vocês do Loftus-Cheek, ó. Allegri gosta dele. O Loftus-Cheek, gente, é um jogador que o Allegri gosta. Tem características que o Allegri gosta. Principalmente o Milan, agora, com competição europeia, eu acho que vão querer manter ele para elenco. Para elenco, é um encaixe no estilo de jogo do treinador, porque você vai vender ele por uma miséria. Porque vai faltar um ano de contrato. E já é um jogador de 28 anos. Não faz muito sentido, entendeu? O Loftus-Cheek tem quantos anos? Ó, tem 30 anos, ó, 30 anos. Vai vender por uma miséria. É um cara que você pode dar mais 2 anos de contrato tranquilamente. Encaixe no estilo de jogo do treinador. Pra que você vai se livrar? Entendeu? Rapaziada, aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou. Cara, falta 30 segundos. Não acho que esse placar vai se alterar com 30 segundos. Roma 1, Milan também 1. Rapaziada, falar um negócio pra vocês. Resultado injusto, velho. Injusto. A Roma era pra ter ganho esse jogo, cara. A Roma era pra ter ganho esse jogo. Novamente, cara, amanhã levanta uma parede ali no gol do Milan que nada passa. Quase ele pega o pênalti ainda. Amanhã quase pega o pênalti do Pellegrini. O fato que a Roma precisou de um pênalti pra empatar é uma desgraça, velho. Acabou. O jogo aqui já tava morto. Depois dos 85 ali, o jogo morreu. Roma 1, Milan 1, injusto, cara. Novamente, rapaziada, contra o Lecce. 1-0. Enfim. Mas já tinha, ó, contra o Como merecia perder. Contra a Fiorentina também merecia perder, cara. Mas esse time do Allegri tem um pacto com o Capiroto, velho. Contra o Cagliari, mereceu. Verona, mereceu. Napoli perdeu na Supercopa. Contra o Sassuolo empatou. Contra o Torino deu uma boa virada. Contra a Lazio perdeu. Contra a Lazio ganhou. A Inter... Cara, mas... Cara, é um futebol feio de se ver, cara. Mas é competitivo. E quase ele faz a magia hoje de novo, cara. Cara, a Roma, Koné, Cristante, Sule, Wesley pela esquerda. Ele vacilou no gol, ele não viu ali o De Vinto teve que dar uma faca no lance do gol. Tirando o lance do gol, mais uma belíssima partida do Wesley, belíssima partida da Roma. Cara, aí outra coisa, o Rich como mesala, não dá, não é o melhor dele. Aí o Modric, muito bem, o trio da zaga, ok, o Manhã salvou, velho. Rapaziada, foi um amasso da Roma, gente, primeiro tempo, foi um amasso. Olha isso aqui, cara, 1.82, 11 finalizações, 5 defesas salvadas do Manhã. O Malen perdeu oportunidades que não pode perder, Malen. Uma Roma mais intensa, que movimentava a bola melhor. Sule, Wesley, Selic, abrindo o campo. Time tenso. Agora, rapaziada, o que faltou pra Roma, BC? Qualidade. Claramente. Se eu tivesse que falar pra vocês assim, ó, o que faltou pra Roma hoje? Qualidade. Faltou qualidade. Qualidade no último terço. Qualidade. A Roma, e cara, vou falar um negócio pra vocês, o Sule é bom mesmo. Mas o Sule também finalizou Malen de bala. Aí você vai pro banco, entra um garoto que é o Vaz e o cara, ó, Lorenzo Vetturini. A Roma tá trabalhando pra trazer mais um jogador de ataque. Um dos nomes aí é o Carrasco. A Roma tá trabalhando pra trazer mais um até o final da janela. Mas, cara, se o Gasperini levar essa Roma pra Champions League com essas opções de ataque aqui, meu amigo, tem que botar uma mini estátua lá no Vaticano. Faltou qualidade no último terço. Fosse um centroavante mais assassino e, cara, o Manhã. Imoral.
Imoral, tem que falar com a mamãe, rapaziada, ele fez uma defesa ali que ele não tinha, ele tinha zero noção e ele acertou. Você vê que ele fez uma defesa que foi no instinto. No instinto. Sabe o cara fazer uma defesa no instinto? Aí, primeiro tempo, um amasso da Roma. Um amasso, começou ali até igual, mas foi um amasso. Aí volta pro segundo tempo, o Milan volta melhor. Aí o jogo fica equilibrado. O menino aqui da ESPN falou isso. Cara, não é que o jogo mudou. O jogo só se equilibrou. Roma e Milan, você espera um jogo mais equilibrado. Você não espera a Roma amassando, como foi no primeiro tempo. Aí vai, o Milan equilibra, o Encucu começa a movimentar, o Rafaelinho mal, aí o Rabiot entra mais no jogo, os alas, cara, aí o Saelemaekers eu acho que ele sentiu pra colocar o Atekami, eu acho que ele deve ter sentido, ele não tava bem no primeiro tempo, o Saelemaekers. Aí vai uma bola parada, ali depois na bola parada ali, o Modric cruza, o De Vrij entra que nem uma flecha na área, cabeceia, o Wesley não se liga, 1x0 Roma, 1x0 Milan. Rapaziada, o Milan, o jogo todo, finalizou 5 vezes. 5 vezes. Segundo tempo foi mais igual, ó. 4x4 em finalizações. O Milan melhorou defensivamente também, né? Defensivamente o Milan melhorou no segundo tempo. Começou aquela coisa, né? Como eu tenho mais a bola, não vou sofrer tanto, né? Aí o Milan faz 1x0. A partir do momento que o Milan faz 1x0, ó, recua. Aí a Roma vai pra cima. Aí depois de um cruzamento, bate no braço do Betesag, pênalti, o Pellegrini converte e ainda assim o Manhã quase pegou. Quase pegou o pênalti. Mas, rapaziada, o Milan não perdeu 2 pontos. O Milan ganhou 1 ponto. Belezinha? É muito bom deixar isso claro. O Milan não perdeu 2 pontos. Ganhou 1 ponto. E a Roma teve dificuldade de manter aquele ritmo. Aquele ritmo todo o tempo. Claramente isso. Teve dificuldades de manter o ritmo. Mas é isso, rapaziada. Futebol tem dessas. Futebol literalmente tem dessas. Entendeu? Futebol tem dessas. Empate, 1x1, injusto. O Milan no segundo tempo melhor. Vou ver aí que é que o Allegri ou o Gasperini fala de curioso desse jogo, mas o resultado é injusto, rapaziada. O resultado é injusto. Bem injusto, aliás. Rapaziada, repercutindo algumas entrevistas depois de Roma 1, Milan 1. Rapaziada, Modric falando, ó. Eu acho que começamos bem os primeiros 10 minutos, depois a Roma dominou e o Mike nos salvou. O Allegri também fala, né? O Manhã fez muito bem nos mantendo vivo. O Allegri falando, né? Eu achei legal esse negócio aí do Modric e do Allegri falar. Tivemos 7, 8 bons minutos. Não, né, mano? Aí depois falou que a Roma cresceu no jogo, pressionou. Aí, ó, segundo tempo foi diferente, melhoramos tecnicamente e eles caíram, né? Aí fala, né? Ganhamos 1 ponto pro Napoli e mantemos a Roma 4 pontos atrás, né? O Gasperini fala, né? Quando o Milan faz 1x0, é difícil, porque eles são muito perigosos no contra-ataque, né? E foi o que o Gasperini falou. Ele fala, ó, se a gente tivesse feito 1x0, teríamos grandes chances de vencer. Gasperini. Ele elogiou muito o Malen, falou que o Malen foi uma grande contratação, ó. O Malen foi uma grande contratação porque o Malen foi um pouco o vilão do jogo. Perdeu oportunidades que não pode perder, né? O Allegri falando que jogou bem, futebol é assim, você concede um pênalti, né? E ele fala que o time dele tem que melhorar o passe. O passe tem que melhorar. É isso, rapaziada. Ainda bem que ele falou que ganhamos 1 pontinho pro Napoli, mantemos 4 pontos pra Roma. Ainda bem que ele falou isso. Porque realmente, rapaziada, o Milan não ganhou. Não perdeu 2 pontos. Ganhou 1 ponto. Rapaziada, vamos falar do Real Madrid, meus amigos. O Endrick tá brilhando, o Real Madrid errou em liberar ele tão cedo, mesmo que sendo, né, por 6 meses. Enfim, rapaziada, falar de Endrick, vamos falar da dupla, vamos falar do Real Madrid. Primeiramente, rapaziada, o Real Madrid vai cair um Pix aí, ó. 11 milhões de euros, porque o Real Madrid recebe 50% da compra. O Bournemouth deve comprar o Gimenez do Milan, né, num acordo permanente, se tudo for como planejado. 11 milhões de euros vão cair para o Real Madrid, belezinha? E também tá saindo muita coisa em relação ao Arnold. Rapaziada, tudo fake. Cara, o Real Madrid não vai desistir do Arnold em 6 meses, entendeu? Coitado. No melhor jogo dele, ele se machuca. Ele teve uma lesão grave, né? Uma lesão grau 3. Ele já tá voltando. Ele já tá treinando, mas ainda agora
se recondicionar, né? E essa parte de condicionamento físico é um debate muito intenso hoje no Real Madrid, né? Então, muitos rumores do Arnold, eu devo fazer um vídeo mais em específico do City em relação a isso, mas, cara, nada. O Real Madrid sabe o que contratou. Novamente, no melhor jogo dele, o maluco se machuca. É muito azar, né? É muito azar. Enfim, rapaziada, o Endrick. Antes de falar do Endrick, até falar do Endrick, até uma coisa que me perguntaram muito. Enfim, rapaziada, vocês viram a análise do jogo de ontem. O Real Madrid claramente jogando pra dupla, né? Claramente jogando pra dupla. Qual é o risco? Os dois jogarem mal. O outro time se ligar e marcar muito forte. Aí você precisa que outros jogadores apareçam, Bellingham, Güler. Por que eu falo de você ter uma ameaça na direita? E quando eu falo que você tem que ter ameaça na direita, você tem que ter um jogador que produza. O Mastantuono, ele abre muito bem o campo, ele dá equilíbrio pro time, mas ele é uma ameaça? Não sei, não tô cravando nada, né? Eu não vou cravar o moleque. O moleque tem 18 anos, cara. Eu não vou cravar isso nele. Agora, ele precisa ser uma ameaça, ele precisa ser mais poderoso, precisa chutar mais, fazer gol. Não é fazer gol todo jogo, mas ele precisa gerar ameaça. Ele precisa... O Real Madrid nessa ponta direita aqui, por isso que o Rodrigo ali, o Ancelotti, funcionava muito bem, porque o Rodrigo produzia de vez em quando e o Rodrigo criava ameaça da direita. Quando ele caía por lá, ele fazia alguma jogada. Você vê que no adversário tinha preocupação. Ó, o Rodrigo tá lá na direita. Eu não posso focar todo mundo na direita. Por isso que a dupla Benzema, Vini Júnior deu tanto certo. Porque o pessoal sabia. Cara, você assistiu o Real Madrid jogar de Real Madrid, Vini Júnior e Benzema, você sabia. Os caras vão atacar pela direita, né? Pela esquerda. Você sabia. Mas como tinha um Carvajal ultrapassando, como tinha ali um Rodrigo pela direita, de vez em quando o Valverde, você tinha ameaça, você colocava na dúvida no adversário. Cara, se eu focar tudo aqui na esquerda, os caras da direita vão me maltratar, vão me punir, porque tem qualidade na direita. O Mastantuono é esse cara? Não sei, tomara que seja. Aí vem, é por isso que eu falo, eu acho que na direita ali, eu sempre não acho que é uma urgência. Acho que a urgência é o meio-campo. Você ter mais um controlador, um cara que escape de pressão. Essa é a grande. E zagueiro também, né? Hoje, zagueiro e o meio-campo. É a grande urgência de contratação no Real Madrid. Mas eu tenho na minha cabeça que precisa de ameaça na direita. Você precisa colocar ameaça, você precisa colocar dúvida no adversário que tem alguma coisa ali pela direita. Aí que entra Endrick. Ele acha que poderia ter... Eu gostaria de ter feito mais para ajudar o Real Madrid, né? 4 gols em 3 jogos, 5 participações em 3 jogos pelo Lyon, né? O melhor estreia desde o Mariano Dias. Meu Deus, que zica. Caraca, mano, que zica, né, velho? Olha a comparação com quem, né, velho? Mariano, o portentoso Mariano Dias. Rapaziada, nossa, que zica essa comparação. Enfim, rapaziada, ó o Endrick. Jogando bem aberto pela direita, ó. Eu falo isso lá no outro canal. Gente, o Paulo Fonseca, Lyon, era um bom encaixe pra ele. Era um ótimo encaixe pra ele. Titularidade. O Paulo Fonseca, rapaziada, com esse time muito jovem, ele achou uma cara. Ele não tinha um 9. O Sartriano não é 9. É o Meno. Meno usa a camisa 9. Era basicamente o Sartriano. Entendeu? O Sartriano era isso. Era o Meno. Meno usa a camisa 9. Muito ruim. Aí, como ele não tinha um 9 de qualidade, ele começou a usar o Pavel Suki, que é mais um 10. Como 9. Então ele achou um ataque mais móvel. Ele não... Ó, o Paulo Fonseca não quer que o sistema todo dependa do Endrick. Então ele colocou o Endrick num ataque mais móvel, com o Merá, com o Tolisso chegando, com os alas. O Afonso Moreira tá de ala pela esquerda, mas ele é muito mais um ponta. Então ele quer um ataque mais fluido. E nesse ataque mais fluido, o Endrick, ó, foi bem aberto pela direita. Será que o Endrick era esse cara aqui na direita que poderia gerar essa ameaça? Aquela coisa, você com o Endrick aqui, ó, você ganha muito poder de fogo e o equilíbrio. Por isso que é difícil você achar a solução ideal, né? O Real Madrid precisaria do Luiz Dias da ponta direita, né? Então, é por isso que é difícil você achar a solução ideal. Mas eu acho que o empréstimo, no final, o empréstimo vai ser melhor do que manter ele 6 meses brigando por posição no Real Madrid. O empréstimo vai fazer bem pra ele, talvez convocado na Copa do Mundo. Não acho que é um erro ter emprestado o Endrick. Rapaziada, lembrando, tá? É um empréstimo sem opção de compra, 6 meses. Vai lá jogar, seja feliz, depois você volta pra cá. Não acho que foi um erro crasso, um erro brutal emprestar o Endrick. Mas eu acho que talvez ter testado o Endrick mais aberto pela direita
poderia ter sido... Gonzalo Garcia agora. Poderia ter sido, talvez, algo que o Xabi Alonso deveria testar. E o que é o mais impressionante é que essa especulação saiu na imprensa espanhola. E o Xabi Alonso treinou com o Endrick pela direita. Talvez o Endrick treinou mal? Não sei. Talvez era essa a tentativa que o Xabi Alonso poderia ter feito. Deixa eu testar esse moleque lá na direita. O Rodrigo tava mal. Outra coisa, o Rodrigo não queria jogar pela direita, vamos lembrar? Talvez a única coisa que o Xabi Alonso pecou, ele poderia ter feito esse teste. Tamo junto.